Então, hoje é dia de Fernanda Medeiros, que é a nossa consultora do ciclo Relia e do Pedro Susequinte. Fernanda é professora de literatura inglesa da UERJ e membro do Centro de Estudos Shakespearianos. Na celebração dos 400 anos de morte de Shakespeare, organizou o seminário Shakespeare Leitor, Leitores Brasileiros de Shakespeare na Biblioteca Nacional, e Noite de Shakespeare no Poeira, no Teatro Público. É autora de diversos artigos acadêmicos sobre Shakespeare. Pedro Susequinte, doutor em filosofia pela UFRJ, professor do Departamento de Filosofia da UF, e publicou um livro chamado Shakespeare, o Gênio Original. Infelizmente está esgotado, né, Pedro? Mas quem conseguir batalhar... Não, felizmente, porque realmente é uma referência para quem gosta de estudar, de repente, o estante virtual. Ele também tem um livro de contos chamado Litoral, que sai pela Sete Letras, e um outro sobre teoria do fim da arte, também pela Sete Letras, em 2017. Então, bem-vindos. Boa noite. Eu queria começar agradecendo a oportunidade e parabenizando a Renata pela casa e a Fernanda pela organização desse ciclo. Eu vou usar aqui o PowerPoint, que eu não estou muito habituado a usar, mas eu acho que eu vou me colocar numa posição que eu possa ler ele junto com vocês. O título da nossa palestra vai ser O Trágico de Relia, e a gente vai tentar fazer um diálogo, uma alternância de falas, em vez de falar cada um separadamente a sua palestra. Então, eu queria começar com uma consideração que remete à fala da semana passada, do Rodrigo. Eu lembro que ele falou bastante sobre o contexto do teatro elisabetano, e como esse teatro tinha uma forma muito específica, inclusive que levava à forma do palco elisabetano. Ele descreveu o palco elisabetano, como ela vinha do drama popular medieval, dessas trupes que faziam as encenações, a princípio ligadas às encenações de episódios bíblicos das igrejas, e que depois se tornaram as tais morality plays, que eram encenações bastante alegóricas, com figuras como o vício, a virtude, o diabo, o everyman, que era seduzido pelo diabo e resistia às tentações e tal. E eu queria enfatizar uma coisa que eu acho bastante interessante do teatro elisabetano, que é essa combinação muito singular desse tipo de drama que evoluiu na Inglaterra com a influência desse contexto renascentista inglês. Então, a época do Shakespeare foi muito marcada por uma retomada dos autores clássicos, Isso começou nas universidades, em Oxford, em Cambridge e tal, e especialmente com o estudo dos autores latinos clássicos. Então, Virgílio, Ovídio e tal, foram leituras muito presentes, não só para o Shakespeare, mas para toda essa geração de dramaturgos do teatro elisabetano. Alguns deles eram, inclusive, chamados de University Wits, que eram os que vinham da universidade. E o fato de o Shakespeare não ser uma pessoa que vinha da universidade, inclusive, acarretou algumas críticas engraçadas, algumas brincadeiras, de outros dramaturgos que eram universitários. Mas a própria escola, as chamadas grammar schools, o tipo de escola em que o Shakespeare estudou desde criança, era baseada no estudo do latim, no estudo de retórica latina, no estudo justamente desses autores que serviram como uma referência muito importante para que o teatro elisabetano recuperasse o gênero específico da peça que a gente está considerando aqui, que é a tragédia. Então, existe essa combinação de dois elementos. Por um lado, essa forma muito específica do teatro que se desenvolveu na Inglaterra,
e por outro lado esse modelo dos autores latinos, no caso da tragédia especificamente Sêneca, né? Não é à toa lá no... Eu até falei para a Fernanda que se eu falasse do Hamlet, ela podia me dar um cutucão. Mas não é à toa que no Hamlet, quando chega uma trupe de atores, né, no castelo, e eles querem saber do Polônio, o que eles sabem interpretar, o Hamlet pergunta. E ele fala, Plauto, na comédia seria Plauto, e na tragédia Sêneca. Né? Então Sêneca não tão pesado quanto Sêneca, não tão leve quanto Plauto. Porque são as duas grandes referências dessa época. O Sêneca é o grande tragediógrafo da tradição latina. Então, essa combinação é interessante porque quando os dramaturgos da época do Shakespeare chamaram algumas peças que eles escreviam de tragedy, né, começaram a dar esse nome, né, como Romeu e Julieta, é uma das primeiras peças a que o Shakespeare dá o nome de tragédia. Né? Isso é uma reinvenção do gênero tragédia que existia na Antiguidade. E é um procedimento típico do Renascimento. Né? O que é interessante dessa reinvenção é que ela acontece num contexto histórico totalmente diferente e ela combina esse modelo do que seria uma tragédia, do que você apreende que é uma tragédia lendo Sêneca, por exemplo, com toda a forma do teatro inglês que já tinha evoluído. Né? Então, quando o Shakespeare vai escrever uma tragédia, ele pega uma história e ele, né, tem até toda uma consideração de que o trágico nessa época, né, se você fosse dicionarizar qual era o sentido de trágico, dizia respeito a essa ideia de uma catástrofe que ocorre com alguém de alta posição, que cai em desgraça, né, e isso leva à morte do protagonista. É interessante ver que as tragédias todas do Shakespeare, você tem a tragédia, tem um nome lá, Hamlet, Macbeth, Rei Lear. Está escrito que é uma tragédia, você já sabe que vai morrer no final o protagonista. Então, isso não é uma característica da tragédia grega, por exemplo. Tem várias tragédias que o protagonista não morre no final. Então, eu queria destacar isso, que esse procedimento típico da cultura renascentista, né, essa característica do Renascimento, é a característica que a gente pode chamar de imitação dos antigos. Se baseia nessa ideia de imitácio. Né? Você recuperar, depois de toda a Idade Média, né, recuperar nesse contexto de referências artísticas, filosóficas, né, de recuperação do humanismo grego e romano e tal, fazer tragédia é reinventar o gênero tragédia tal como existia no teatro antigo, a partir de um processo histórico em que o teatro voltou a acontecer a partir do século XII, XIII. Né? Então, durante muito tempo não existia teatro, tal como a gente entende. Quando ele voltou a existir, demorou um tempo até que os autores passassem a querer escrever uma coisa chamada tragédia. Mas quando um autor como Shakespeare foi querer escrever uma coisa chamada tragédia, o que ele estava lendo? Qual era a referência dele? Sêneca, né? Esses autores romanos. E, no entanto, ele fez uma tragédia muito diferente dessa, por causa do contexto dele. Então, uma coisa muito marcante dessa ideia de imitação é o fato de que o Shakespeare não escreve enredos originais. Ele nunca ganharia o Oscar de roteiro original. Né? O roteiro é sempre adaptado. Então, quase sempre, né, muitos dos dramas históricos e muitas das tragédias se baseiam nessas crônicas de Holinshed, que são relatos históricos sobre os reis britânicos e tal. O Romeu e Julieta se baseia numa novela, as peças romanas se baseiam no Plutarco, nas vidas paralelas do Plutarco, e assim por diante. Né? O Hamlet se baseia numa outra crônica, de um tal de Saxo Grammaticus.
Então o Shakespeare pegava uma história que já existia e transformava essa história numa tragédia. O que significava isso? Uma das coisas era matar o protagonista. Então, muitas vezes ele pega histórias em que a pessoa, no relato histórico, não morre. É o caso do Hamlet e é o caso do Rei Lear, tá? Ele pega uma história em que, no final das contas, aquele personagem está vivo. Mas, como ele vai escrever uma tragédia, na concepção dele de tragédia, ele mata no final. O importante é que essa noção de imitação, imitatio é um conceito romano, né, que já é uma tradução de um conceito grego, o conceito de mimesis. Né? Os próprios romanos, toda a cultura romana se baseia no processo de imitação da cultura grega. Né? Então, se a gente comparar cultura grega com cultura romana, tem um problema novo que já surge com os romanos e que vai ser um problema central na modernidade, no início da modernidade, no período do Renascimento, que é a ideia de imitar os antigos. Né? Os romanos imitam os gregos, os renascentistas imitam os gregos e os romanos. Quando os gregos falavam em imitação, em mimesis, eles estavam falando de como a arte se relaciona com a realidade, com a natureza, com as ações, com o mito. Tá? Quando os romanos falam em imitatio, eles estão falando disso, mas também estão falando de como a arte deles se relaciona com a imitação de uma outra arte. Isso no Renascimento é a característica mais marcante, por isso que chama Renascimento. Né? É um conceito do Burckhardt, do filósofo alemão, né, que caracterizou essa época como sendo uma época marcada por esse processo de recuperação. Só que essa reinvenção do gênero tragédia na modernidade não aconteceu só com Shakespeare, ela aconteceu em vários contextos diferentes. Então, tem vários tipos de tragédia que surgiram na época renascentista e um pouco depois. É especialmente interessante comparar o teatro elizabetano com o classicismo francês. Né? Então, o teatro elizabetano na virada e tem uma coisa... O teatro elizabetano na virada do século XVI para o XVII e o teatro clássico francês mais adiante, no final do século XVII. São duas reinvenções do gênero tragédia ocorridas nesse período, né, do começo da modernidade. E elas são totalmente diferentes, porque o modelo do teatro elizabetano era o modelo romano, ele estava lendo Sêneca. O Shakespeare não estava lendo os gregos. Tá? O Shakespeare, mesmo nas tragédias, se caracteriza por ter como referência a história. Né? Então, foi a invenção desse gênero do drama histórico, mas mesmo nas tragédias, Hamlet, Rei Lear também se baseiam na história, e não no mito, por exemplo. Quando a gente compara o Shakespeare com o Racine e com o Corneille, né, e esses grandes tragediógrafos franceses da segunda metade do século XVII, o teatro deles é totalmente diferente. Primeiro, a forma do teatro é totalmente diferente, porque não é o palco elizabetano, sim o palco de modelo italiano, que é mais familiar para a gente. Uma cenografia super elaborada, enquanto o teatro do Shakespeare, o Rodrigo falou disso, né? Você tem que, o tempo todo, convocar a imaginação do espectador por meio da poesia. Né? E você tem uma cenografia muito simples. Né? E o modelo é o modelo grego. Tem todo um processo que fez isso acontecer, que diz respeito à recuperação e à tradução das tragédias gregas, e diz respeito especialmente à recuperação e à tradução